Jesus. A paz do Senhor, povo de Deus. Boa noite, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Até aqui Deus nos ajudou. Até aqui Deus nos sustentou. Até aqui foi a poderosa mão do Senhor Jesus. Se não fosse a mão do Senhor Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo. Me dê um ok. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. O Senhor é bom, Pai querido e amado Espírito Santo de Deus. Se conosco, Senhor, nesta noite, Pai. Que as tuas mãos poderosas, Senhor, venha repreender toda e qualquer ação que não provém do Senhor. Que o Senhor tome o primeiro, Pai, lugar dessa live. Que o Senhor trabalhe os nossos corações de uma forma poderosa. Todo dado, toda seta, todo levante, tudo aquilo que Satanás arquitetou, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que desmanche agora tudo aquilo que o inimigo ele usa para tentar interferir, para tentar bloquear, para tentar fazer com que não aconteça a tua vontade. Neste momento, Senhor, prepara os nossos corações para ouvir a tua voz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é bom e por isso nós estamos alegres. Glória a Deus, estou um pouco cansada. Cheguei de viagem, mas eu estou aqui para a glória do Senhor Jesus. Só deu tempo de chegar. Desde 4 horas que eu tô acordada. Mas o Senhor é bom. E enquanto eu vinha dentro do avião, eu peguei 3 conexões. Por que eu tô falando isso? Você vai entender. Há um mistério. Peguei 3 conexões para vir onde eu moro, é interior dos interiores, então é muito longe. Toda vida para mim sair daqui é muito, muito longe. Então a gente tem que ir num dia, prega no outro e no outro volta, porque além de não ter aeroporto, 2 a 3 horas quem já vem para cá sabe, do aeroporto mais perto. E também muitos poucos aviões que saem desse aeroporto, que é mais perto. Só que o que eu quero falar com isso? Eu já estava muito cansada, muito cansada. E no último avião, há um mistério, Deus vai falar contigo. No último avião, a nossa cadeira era a última, 30. E eu muito cansada, peguei minha bolsa, coloquei lá e me sentei. Só que essa cadeira não é muito boa porque é perto do banheiro, as pessoas ficam batendo na porta ali, você não consegue dar um cochilo. Aí, o rapaz aeromoço, não sei como é que chama, o que trabalha lá dentro do avião, ele veio, comissário de bordo. O comissário de bordo veio e disse assim, eu tenho 2 cadeiras para vocês lá na frente, com espaço melhor. Vamos, se vocês quiserem ir. Aí eu olhei assim pra Cris. E Cris, vamos? Eu disse, eu não vou não. Eu tô tão cansada pra me arrastar essa bolsa daqui de cima. Pra ir lá pra frente eu não vou mais não. Eu vou ficar aqui. Pra que eu disse isso, minhas irmãs? O Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração. E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar sobre cansaço. O cansaço da espera. Aí o Senhor disse, tá vendo? O cansaço da espera é assim. Aleluia. Muitas vezes chega a oportunidade de algo ser melhor. Chega a oportunidade de algo melhorar. Mas devido ao cansaço, tem pessoas que perdem a oportunidade de viver algo maior, algo melhor, porque estão cansadas.
Aí quando o Senhor falou isso no meu coração, eu disse, meu Deus, eu rejeitei a oportunidade de ir num local mais confortável por conta do cansaço. E o que eu aprendi? Por mais que nós estejamos cansados, nós não devemos rejeitar as oportunidades que Deus nos dá, que Deus nos entrega. E quando o Senhor falou isso comigo, o Senhor disse assim, você vai ministrar na live porque tem pessoas cansadas de esperar. Tem pessoas exaustas de lutar. Mas eu quero dizer para você, o Senhor Deus é a tua força. O Senhor Deus é aquele que te levanta. O Senhor Deus é aquele que te renova. O Senhor Deus é aquele que te sustenta. E todo esse cansaço não vai impedir de você viver o melhor de Deus na tua vida. O que o Senhor tem para você. Aleluia. Você não irá perder. Não vai. Aquilo que Deus tem para te entregar por causa do cansaço. Você não vai perder de receber o que Deus tem para colocar nas tuas mãos por causa do cansaço. Porque o Senhor te diz que hoje renova tuas forças. O Senhor te diz que hoje renova tuas forças. E tira o cansaço. Tira a fadiga. Tira o peso espiritual. Eu vejo pessoas aqui, aleluia, que o Senhor está visitando, tirando pesos espirituais. Tudo que foi lançado sobre você, aleluia, que não é seu, está caindo por terra agora. E o Senhor está aliviando, aleluia, a tua alma. Porque a tua alma está abatida. Tu não tem confiado em homens. Tu não tem colocado, aleluia, a tua confiança em quem não pode fazer. O Senhor Deus manda dizer para ti, eu sou o Senhor que te visito, que tiro o cansaço, que tiro a fadiga, que repreendo, aleluia, toda, aleluia, a circunstância ou contrária. Cessa o vento, cessa a tempestade, orabaia sobre calabás, e faço você viver o novo. Existe algo de Deus para a tua vida preparado. E não importa, aleluia, quanto tempo você tem esperado. Mas o Senhor vai fazer acontecer na tua história. O Senhor vai fazer acontecer na tua vida. Porque Ele é Deus. Eu só tenho esse canal aqui no YouTube, Nitcheska Alves. Não tenho outro canal. Pode parecer, pode até passar o tempo que passar. Pode até parecer que as coisas não vão acontecer. Mas o Senhor Deus vai fazer. O Senhor é Deus que cria situações para fazer a movimentação. Que você não está esperando. E eu posso ver aqui situações sendo, aleluia, montadas pelo Senhor, criadas pelo Senhor, para fazer acontecer o que Ele quer na tua vida.
E o Senhor diz: eu sou Deus que crio situações, monto situações para acontecer o que eu quero. Você pode até não entender, mas o Senhor vai te colocar, mesmo sem entender, em lugares que você nunca pensou estar, nunca sonhou. Porque aquilo que muitos olham e diz assim, é uma situação o contrária. Deus usa a situação para te honrar e para a vontade dele acontecer. Então o Senhor manda dizer para ti, eu vou usar a situação para honrar você. Porque aquilo que é perda, aleluia, aquilo que muitos olham e dizem assim, acabou. Não tem mais jeito. O Senhor é especialista em operar da forma que Ele quer. E o Senhor diz, eu uso situações adversas e contrárias para que minha vontade seja cumprida. Esteja atenta aos sinais, porque se não tiver, no Espírito não entende. Porque as coisas do Espírito são discernidas no Espírito. Carne não discerne coisas de Espírito. Aleluia. 2 Reis 5, versículo 2 diz assim, num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Aleluia. Num dos ataques, aleluia, essa menina que não tem nome é levada escrava. E ela fica sendo serva da mulher de Naamã. O que eu acho mais lindo aqui, dentro dessa história, é porque o Senhor usa duas mulheres. A Bíblia não relata nome. Mas quando Deus quer destacar, Deus não destaca nome. Deus destaca história. E a história de Naamã só é lembrada por causa da menina sem nome. Tem história que só ganha revelância porque tem alguém que Deus escolheu para colocar como ponto estratégico. Você está entendendo? Então talvez essa menina não entendesse o que Deus estava preparando para ela. O que Deus estava fazendo. Porque é muito difícil. É muito difícil você ser arrancada do seio da sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ser tirada do seio da sua família. Aleluia. E ir para casa daquele que lhe arrancou. Só que ela carregava uma chave poderosa. Ninguém imaginaria o que aquela menina carregava. Ninguém imaginaria o que Deus tinha colocado na mão dela. Às vezes alguém olha para você e acha que você não carrega nada. Às vezes alguém olha para você e acha que você não tem nada para oferecer. Talvez para muitos que soubesse da sua história, aleluia, dissesse, é o fim dela, foi levada como escrava. Mas o Senhor tem as suas formas de agir, de tratar e de fazer.
E o Senhor lhe trouxe aqui para dizer para você: ei, filha, eu tenho as minhas formas de agir. Eu tenho as minhas formas de fazer. Eu tenho as minhas formas de operar. E muitas das vezes eu vou tirar você da zona de conforto para colocar na zona de conflito. Porque ali vai ser manifestado, aleluia, o que há dentro de você. Tem gente que nem sabe o que há dentro dela. E tem coisas que são manifestadas, aleluia, na pressão. Tem coisas que são manifestadas na pressão. Esther não sabia o porquê dela estar lá. Mas foi no momento de pressão que ela descobriu o seu propósito. Então Deus nos tira da zona de conforto, não é para nos matar, para nos punir, não. Mas é para revelar aquilo que há dentro de nós. Sabe o que é que o Senhor diz para você? Toda essa pressão que você está, aleluia, vivendo, está revelando o que eu tenho para você e o que eu quero de você. Não é para morte, não é para vergonha, não. Mas é para um propósito maior. Até então ela não sabia o porquê dela estar ali. Ela poderia culpar aquele homem. Ela poderia fechar a boca. Ela poderia simplesmente não fazer nada. Estava no seu direito. Aleluia. Porque nela tinha uma ferida de injustiça. Aleluia. Foi tirada da sua família. Mas ela não deixou as feridas dela interferir no propósito de Deus. Tem muita gente aqui que tem deixado as feridas interferir naquilo que Deus tem para elas. Mas o Senhor manda dizer para você, enquanto você vai fazendo, enquanto você vai caminhando, eu vou operando. Eu vou te honrando. Quem era Naamã era um comandante do exército da Síria. Aleluia. Um homem de respeito. Aleluia. Um homem estimado pelo rei. Mas foi em uma circunstância adversa que ela foi parar lá dentro da casa dele. Deus usa circunstâncias para nos colocar dentro do centro da sua vontade. E sabe o que é que o Senhor fala comigo? Aleluia, estamos ao vivo, irmãs. Eu estou usando a circunstância. Sabe o que é que o Senhor fala comigo? Eu estou usando a circunstância, aleluia, para te colocar dentro do centro da minha vontade. Para te colocar dentro do meu propósito. Para saber, aleluia, como anda a tua fidelidade a mim. Sabe por quê? Porque aquela menina era uma menina israelita, carregava um propósito, carregava princípios, mas agora a fé dela estava sendo provada. Ela poderia ter deixado a amargura, a ferida da injustiça, ter dominado o sentimento dela, ter fechado a boca. Aleluia. Mas em vez disso, ela prefere ser um instrumento de Deus para liberar dentro daquela casa. Aleluia. O que precisava ser liberado. Eu quero dizer algo da parte de Deus para a tua vida. É através de você que Deus vai liberar,
O que precisa ser liberado é através de você que Deus vai fazer. Muitos podem até não dar nada por você. Muitos podem até dizer, chegou o teu fim. Já era. Eu quero ver agora Deus mudar a tua situação. Aleluia. Mas Deus iria usar a situação em favor dela. O rei O Senhor manda dizer para você, eu vou usar a situação ao teu favor. Eu vou usar a situação ao teu favor. Porque tem situações que a gente acha que é o fim para nós, mas é o começo daquilo que Deus tem. É o começo da história. É o começo do novo. É o começo do milagre. E o Senhor está dizendo nessa situação, é o começo do novo, é o começo do milagre, é o começo da mudança. Aquilo que muitos achavam que era prisão. Aleluia. Na verdade era uma porta que Deus estava abrindo para ela. Porque Deus coloca ela para se sentar na mesa. Usando a circunstância, você está entendendo? O Senhor manda dizer para ti, eu vou usar a circunstância para te colocar na mesa. Eu vou usar a circunstância para fazer você se sentar aonde eu quero que você se sente. Aleluia. E o interessante é que nós vemos aqui, aleluia, um homem carregando uma doença. Nós vemos aqui um homem cheio de lepra. Nós vemos aqui um homem, aleluia, que para esconder o que ele carregava, ele usava uma armadura. Tem muitas pessoas carregando marcas, aleluia, por debaixo de armaduras. Tem muitas pessoas carregando dores por debaixo de sorriso. Rabacaia soviana. Tem muitas pessoas, aleluia, que tem medo de expor a sua dores. Só que eu quero dizer para você, aqui ela vai entregar a ele um segredo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela vai falar sobre o profeta. Que o profeta poderia curá-lo. Aleluia. E ele vai. Ele vai atrás do profeta. Ele vai atrás do rei. E ali ele vai depois até o profeta, que há toda uma história. Só que o que ele precisava ser tratado não era tanto as feridas, aleluia, física, mas era o que havia dentro. Porque ferida física todo mundo vê, mas o que nós carregamos dentro o Senhor conhece. Tem muitas coisas que você tem carregado aí dentro que muitos não vê. Mas o Espírito Santo do Senhor conhece. O Espírito Santo do Senhor conhece e Ele te trouxe hoje aqui para dizer para você. Eu conheço não somente as feridas expostas, mas eu conheço as dores da tua alma, os buracos, aleluia, que fizeram em ti. E eu sou o Senhor, o teu Deus, aleluia, que tem o poder de sarar as tuas feridas e de curá-la.
de restaurá-la, de fazer você sorrir de novo, de operar naquilo, aleluia, onde o homem não pode operar. A minha mão vai aonde a mão do homem não vai. Eu tenho o poder para fazer muito melhor. Todas as noites de angústias que tu passaste, todas as noites em claro que tu passastes, todo o sofrimento que tu vivestes, causaram estes buracos na tua alma. Mas eu sou Deus que marquei este encontro contigo para dizer para você, Orebai Asheri Kamanabia, Arabasui Edecanto e Assoure Derebarabas, que eu sou Deus que chego com bálsamo, chego rica labaxébria para mudar a tua história. Porque eu sou o Senhor. Aleluia. Que visita o teu profundo hoje. Porque eu te conheço mais do que ninguém. Eu te vejo debaixo das armaduras. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa colocar as armaduras para mim, porque eu te conheço. Aleluia, com elas e sem elas. Aramando e arrasou. Mas hoje, aleluia, eu, o Senhor, derramo bálsamo. Mas se eu derramar bálsamo na armadura, não tem efeito. Então arranca as armaduras e deixa eu tratar o que precisa ser tratado. Arranca as armaduras e deixa eu fazer o que precisa ser feito. Deixa eu curar. Deixa eu sarar. Aramando ia. Pra que tanta resistência? Se tu sabes que o que vai prevalecer na tua vida é a minha vontade. Pra que tanta resistência? Rica labaxepiarabá. Se tu sabes que no final eu, o Senhor, vou fazer como eu quero. Então para de fugir, Yarabá, Yaxéria. Ríria, Souria, me derrar. Chegou o tempo, de Camaná, Yassé, de eu começar a tratar todas as áreas que precisam ser tratadas. Porque não é só uma área que eu vou mexer, diz o Senhor. Mas eu vou mexer em muitas áreas que precisam de ajuste. Para alinhar, para alinhar, eu preciso entregar aqui algo. Que o Senhor está me mostrando. E eu já tive essa visão aqui, aleluia, umas 3 vezes em seguida. E eu preciso entregar, porque se eu não entregar, eu acabo me esquecendo. Eu via, preste atenção, escute, eu via como se fosse uma mulher. E esta mulher, eu via como se ela estivesse dentro de um banheiro. E ao lavar o cabelo, eu via como se o cabelo dela caísse, sabe? Caísse muito, muito, muito mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tava como se tivesse já um pouco ralo de tanta queda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor diz para você que a cura, está descendo sobre a tua vida.
e que o ataque que tu sofreu, Deus está neutralizando. Deus está neutralizando. Oramanduia sobrecai. E em nome de Jesus, toda queda de cabelo, todo ataque do inimigo vai cair por terra agora. Em nome de Jesus, eu te dou uma ordem. Saia. Caia por terra. Em nome de Jesus, todo ataque que ela tem sofrido espiritualmente e que tem atingido o físico, que em nome de Jesus seja colocado por terra agora. Aleluia. Eu precisava entregar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então receba a tua cura. Estava sobre um ataque. E este ataque, irmã, o que o Senhor me mostrou era para mexer com tua autoestima. E era para você perder cabelo assim. E ficar, eu via como se ficasse os buracos, sabe? Aleluia. Mas em nome de Jesus, o que é denunciado, aleluia, o Senhor coloca por terra. Porque o Senhor é bom. E que haja saúde na tua vida. Oriakamanabia. Porque o inferno não vai te parar. Não vai, aleluia, neutralizar o que Deus tem, aleluia, com você. Glória a Deus. Então tem situações que Deus ele mostra para que seja desfeito, para que seja cancelado, para que seja colocado por terra. Ele arrasou. E nós profetizamos que você vai contar o testemunho daquilo que Deus falou aqui. Deus vai dar volume ao seu cabelo. Em nome de Jesus, crescimento nós profetizamos. Glória a Deus. Porque nós cremos que o Senhor paralisou as obras do inferno contra a tua vida. O ataque contra a tua vida. Arabara sourederebas. Irianaia soubia. Porque o Senhor diz, eu conheço você. Eu sei o que te afeta. Eu sei o que te ataca. Ariadaka soubia. E eu sei o que te entristece. E o inimigo estava usando a situação para tentar te entristecer. O inimigo estava usando a situação, glória a Deus, para tentar pará-la. Mas em nome de Jesus, o Senhor neutralizou. Amém? Aleluia. O Senhor neutralizou para lhe dar vitória. Porque Ele é bom. Então receba. Você recebe? Então diga assim, eu recebo em nome de Jesus. Porque Deus neutralizou a ação do inimigo contra a minha vida. Glória a Deus. Amém? Então Deus lhe conhece, irmãs. E Deus sabe exatamente, aleluia, de como fazer, de como agir, de como operar, de como trabalhar, de como operar. E operando o Senhor, não tem quem impeça.
Amém? Glória a Deus, aqui para mim tá paralisado. Não sei se para vocês está paralisado, mas para mim paralisou aqui. Me dá um ok se para vocês, mas não tem como vocês dar ok porque parou para mim aqui. Eu vou continuar, tá? Eu não tô conseguindo ver aqui os comentários de vocês, mas Deus tá no controle. Compartilha a live com mais alguém. Deixe seu joinha para o fortalecimento. Desde quinta-feira que nós estamos sofrendo, né? Mas até aqui Deus nos ajudou. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tá? Glória a Deus. Segundas Reis 5. Glória a Deus. Vai dizer que ele vai até. Louvado seja o nome do Senhor. Que Naamã vai até o profeta. Chegando lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O profeta não recebe, mas dá uma direção. E ali ele fica enraivado porque o profeta não recebeu. Mas ele tinha pessoas ao lado dele que impulsionavam ele. É bom nós termos pessoas do nosso lado que nos impulsionem. Então os seus empregados falam com ele e ele obedece à direção do profeta. Vai se banhar no Rio Jordão. E ali começa um tratamento da parte de Deus para a vida dele. E sabe o que é que o Senhor me revelava? O Senhor me revelava que vai haver tratamento de cura. Vai haver tratamento de cura na vida de pessoas. Não foi porque da primeira vez não deu certo que não vai dar. Na primeira vez o Senhor poderia curar. Mas a ordem era 7 mergulhos. Oriacamaná. Tem pessoas aqui que querem desistir. Porque não deu certo da primeira. Porque não deu certo da segunda. Oriarra sobre derebarabás. Mas o Senhor manda dizer para você. Aleluia. Não desista. Porque eu, o Senhor, vou fazer acontecer. Não aconteceu no teu tempo. Porque talvez o tempo do homem era na primeira vez, na segunda vez. Mas o tempo de Deus era na 7ª. Oriacamanabia. E o Senhor ia sobrecaia sé. Diz para ti, tem coisa que não é no teu tempo. Tem coisa que vai ser na minha hora. Amaia sericamaha. No meu momento, porque tu se questiona. Porque tu murmura. Aramando e cai. Porque tu diz que não vai viver. Deika yasé. Se eu já passei, aleluia. Se eu já disse, se eu já mostrei, se eu já falei, arabarra sobre calabas, então eu farei cumprir, conforme a minha vontade e o meu querer. Você não vai ficar, aleluia, envergonhada, porque tu temes a vergonha. Porque tu temes a vergonha? Eu já disse que tu não vai ficar envergonhada. Vão rir de mim. Vão zombar de mim.
E o Senhor manda dizer para ti, nem vão rir, nem vão zombar, porque eu não deixarei. Não vão rir, nem zombar, porque eu não deixarei. Mas tu não podes. Aleluia. De maneira nenhuma desistir da promessa. Do que eu disse que faria. Tu não pode sair da posição. Rica labaxeira. Quer me desobedecer? Porque eu não te libero. Haramando e decaias. Não te libero para sair da posição. Não te libero para retroceder. Não te libero para voltar atrás. Decaia, sobia. Eu sou o Deus do teu passado, do teu presente e do teu futuro. Eu já estou aonde tu não consegue ver. Eu já estou aonde tu não está. Andiaria sobre. Tá tudo preparado. Tá tudo preparado, só falta, aleluia, você está pronta. Aracamanto quer me dar. Tá tudo preparado, só falta você tá pronta. Rarabaraba sobre. Ariacamando e erracébria. Sabe por quê? Porque muitos querem viver aquilo que não estão prontos para viver. Aracamando e sobre. E quando querem viver o que não estão prontos para viver, aleluia, acaba se perdendo. Anaya sobre que menerras. Então estou eu preparando você para viver tudo aquilo que eu tenho para você. E decato de derebas. Eu sou Deus que vou fazer. Você viver tudo, vírgula, anaya shepia, ponto, decamando iereriaha. Tudo que eu falei, pois não te decepcionarei, diz o Senhor. Decaya suyanaya rabahas, diarabashere calabas. Não te decepcionarei, nem te envergonharei perante aqueles que querem a tua vergonha. Porque serás honrada. Porque serás honrada. Orecalabas. E eu farei com que honrem você, diz o Senhor. Olha só. Quando o Senhor falava que muitos querem viver sem estar pronto, eu via como se fosse um bolo. Quando se faz bolo, tem ali os minutos certos para você tirar, né? Caso você tire antes do tempo o bolo, ele sola. Eu fiz muito bolo que solou. Quem sabe a minha história com bolo. E daí, eu sem experiência de bolo e os bolos tudo ficava solado. Aí eu comecei a orar. Na massa, comecei a orar no bolo. E eu digo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tu vai prestar, tu não vai solar. Só que tava no tempo. Ou seja, eu ficava abrindo e botando garfo, abrindo e botando garfo. E aquela temperatura entrava ali e eu sei que o bolo solava mesmo. E o Senhor começou a ministrar ao meu coração.
que quando nós queremos apressar as coisas, acaba não dando certo. Orecamanabia. Quando nós, aleluia, queremos apressar as coisas, acaba não crescendo, não dando certo, não prestando, porque não é o tempo. E eu vou entregar algo bem específico. Aleluia. Não queira apressar aquilo que Deus está te preparando para receber. Porque o que é teu já está pronto. Deus só está preparando tu. Você vai acabar atrapalhando o processo. E o Senhor está dizendo, eu estou cuidando. No tempo certo vai ficar do jeito que eu quero. Rapar de calabás. Aleluia, no tempo certo vai ficar do jeito que eu planejei. De recalabás. Então descansa teu coração. Porque vai crescer. Porque vai ficar do jeito que eu quero que fique. Uracaraba sobre derebas. Tu não entendes agora, aleluia, o que o Senhor está fazendo. Porque tem coisas que nós não entendemos, aleluia, no momento. Tem coisas que nós vamos, aleluia, entender depois. E o Senhor diz para você, descansa, que nada vai ficar sem resposta na tua vida. Descansa, que todas as perguntas, questionamentos, indagações, o Senhor vai responder. Talvez não seja no teu momento, talvez não seja na tua hora. Aleluia. Mas vai acontecer. Deus vai fazer de uma forma tão gloriosa que quando acontecer você vai olhar e você vai dizer assim: Senhor, eu estou sonhando ou de fato eu estou vivendo? Aleluia. Senhor, eu estou sonhando ou de fato o Senhor está fazendo isso na minha vida? Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu sei que você já recebeu muitas palavras de pessoas que não cumpriram com a sua palavra. Muita gente que diz, não, eu vou te ajudar. Não, eu vou fazer isso por você, eu vou falar aquilo por você. Eu vou dar uma mão aqui. Aleluia. E quando você precisou, sumiram. Não fizeram o que prometeram. Mas eu quero dizer para você, o nosso Senhor, Ele não é assim. O nosso Senhor, quando Ele fala, Ele cumpre e Ele faz. Você não tem esperado pelo homem, minha filha. Você tem esperado pelo aquele que é teu pai. Você tem esperado pelo aquele que é o teu Deus. Você tem esperado pelo aquele que não te abandona. Ainda que mãe e pai, filhos abandone, ele não abandona. Ainda que marido abandone, ele permanece. Sendo o mesmo. E ele diz para você, você não será frustrada. Você não será confundida. Você não será humilhada.
Sabe por quê? Porque este vale não é para sempre. Mas tem dias contados. Quantos anos de choro, de angústia, de sofrimento. Parece que o Senhor se esqueceu de mim. Não se esqueceu de você, não. Eu sou o Deus do teu vale. Eu sou o Deus da tua situação. Filha, se prepara para tu viver. Aleluia. Um tempo de novidade. Decamando e te prepara para tu viver um tempo de novidade. Um tempo de notícias boas da parte de Deus. Rodeanaia sobrecai. Existe uma promessa. E o Senhor sabe o teu nome. E Ele diz para ti, eu não me esqueci de você, não. Eu passeio com você no meio do fogo. Eu passeio com você no meio da situação. E eu te tiro de situações, eu te coloco. Aleluia, porque eu sou o teu Deus que te movo. E é um movimento meu. É meu, diz o Senhor. Que eu estou fazendo. Há um movimento meu que eu estou fazendo. E olha, filha, eu vou confundir muitos, viu? Vou confundir muitos. Para que saiba que eu sou Deus. Aleluia, da tua vida. Que eu sou Deus de esperança. Que eu sou Deus que cumpro o que faço. Rabato que me dia sempre. Faz muito tempo. Aleluia. Oriaxericamantuias. Orecamanduedererebas. Que era para você viver, mas você não viveu. É como se você tivesse perdido muito tempo. Ou camantuia sobrecai. Você perdeu muitos anos sem viver. Agora eu vou acelerar tudo. Aleluia. Que te foi atrasado. Foi muito tempo de espera. Mas existe agora um tempo de promessa cumprida. Você pode até não entender o que Deus está fazendo. Mas tenha a certeza que há uma movimentação a partir de hoje na tua história. Há uma movimentação a partir de hoje na tua vida. Deus vai te honrar no meio dos grandes. Talvez a situação que tu esteja esperando é uma, mas Deus usa outra. Aquela menina não esperava aquela situação. Para Deus colocar ela lá para dentro da casa de Naamã, porque ela tinha uma chave para ser liberada. Eu tenho certeza que quando ele, aleluia, foi curado, nunca mais a vida dela foi igual. Através dela, Deus destrava o destino dele. Através dela, Deus destrava o destino dele. O Senhor desbloqueia o destino dele. E hoje o Senhor está
desbloqueando, destravando o teu destino, tudo aquilo que estava atrasado, tudo aquilo que estava bloqueado na tua vida, no teu nome. Em nome de Jesus, vai ser liberada agora. Porque nós cremos no poder daquele que destrava. No poder daquele que desfaz. No poder daquele que multa. No poder daquele que cria circunstância para fazer a sua vontade. E sabe o que ele está dizendo? Eu estou criando situações. Eu estou criando circunstância para que a minha vontade seja estabelecida. Para que minha vontade seja cumprida na tua vida. Decamanturabas. Horiachei de Kemia. Olha, vou entregar algo aqui para você. E eu quero que você entenda como, aleluia, Deus fala de uma forma linda. Como é que eu posso falar para você o que Deus está me mostrando? Desde que eu falo que o que estava bloqueado, Deus está destravando. Antes disso, o Senhor abriu a minha visão e eu via como se fosse, não tem aqueles balões? Eu via como se fosse balões e eu via como se fosse caixas presas aos balões. Aqui. E eu falando aqui, eu vendo como se fosse um monte de balão. Só que essas caixinhas estavam presas a esses balões. E o Senhor dizia para mim, aleluia, são as orações retidas, são os presentes retidos, aleluia, são as respostas presas no mundo espiritual. Mas eu creio, que será liberado e que você vai receber, que Deus vai entregar na tua mão. Porque o inferno não tem poder de travar, de segurar, de prender aquilo que é teu. Comando e o Senhor diz para ti, descansa. Descansa. Porque vai ser solto. Vai ser entregue. Eu estou decamando liberando. Eu estou trazendo até você. Eu estou trazendo para a tua mão. Porque eu sou Deus que te entrego. Tem algo que vai ser devolvido. Tem algo que vai ser devolvido. E eu vou entregar outra visão. Eu via, aleluia, uma porta fechada e eu via um homem por detrás daquela porta. Ele impedindo dela ser aberta. Mas eu quero dizer que aquilo que é para você, o diabo não vai permanecer segurando. O Senhor vai tirar a mão de quem for
para te dar vitória, para te entregar. O Senhor manda dizer para ti: eu sou o Deus que vejo o que tu não vê. E eu faço, diz o Senhor. Tu crê? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.